Olá pessoal, eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a aula de juros compostos da disciplina de Matemática Financeira da URGS. Então, juros compostos. Diferentemente dos juros simples, onde a capitalização, ou seja, os juros são gerados a partir somente do principal, nos juros compostos a gente tem uma composição de duas coisas para gerarem juros. O capital inicial, o principal, e os juros acumulados até o período. Então, periodicamente ocorre a capitalização dos juros. No regime de juros compostos, os juros gerados num período, eles também geram juros para o próximo período. Então, no primeiro período, a gente tem que somente o principal vai gerar juros, porque só existe o principal. Mas a partir do primeiro período, por exemplo, no segundo, nós vamos ter que o principal vai gerar juros e os juros gerados pelo principal no primeiro período também vão gerar juros. Então, nos juros compostos, ocorre a capitalização dos juros. O cálculo dos juros se dá a partir do principal original, acrescido dos juros incorporados até a data do referido cálculo. Para a gente conseguir visualizar a fórmula ou entender como se chega na fórmula, vamos fazer através de um exemplo. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Considere um financiamento de R$10.000 a uma taxa de juros compostos de 70% ao ano a serem pagos ao final de 4 anos. Então, uma forma de demonstrar a evolução da dívida, ou seja, como que se dá essa capitalização de juros sobre juros, é apresentar todas as datas em que possa ocorrer uma alteração no valor dos saldos, na forma de uma planilha. Então, começamos assim, ó. A gente tem uma dívida de R$10.000, isso é o que a gente chama de saldo inicial, tá? E esses R$10.000, fim do primeiro ano, então no início do ano 1, eu peguei 10 mil estados. No final do ano 1, eu devo 17 mil. Por que 17 mil? Bom, porque eu tenho juros de 70%, então esses juros de 10% vai incidir sobre o capital, sobre o quanto eu devo até o momento, que é 10 mil. E isso dá que os juros vão ser de 7 mil. Então aqui eu tenho a taxa de juros incidindo sobre o principal. Logo, após um ano, eu devo os 10 mil que eu já devia daqui, mais os 7 mil de juros, certo? Beleza. Aí o que vai acontecer no ano 2? Eu começo o ano 2 devendo 17 mil, certo? E agora eu vou calcular os juros sobre tudo que eu devo até aquele momento. Então, observem que tudo que eu devo contém os 10 mil, mas também contém os 7 mil de juros do primeiro período. Quando eu calcular, quando eu incidir a taxa de juros sobre esse valor que eu devo até o momento, 17 mil vezes 70%, 0,7, dá 11.900. E ao final do ano 2, nós devemos 17 mil mais os 11.900, que dá 28.900. O que vai acontecer ao final do ano 3? Já botei aqui o ano 3 e o ano 4. No ano 3 a gente começa devendo os 28.900, fazemos a mesma coisa. Incide a taxa de juros sobre esse saldo devedor e isso vai dar 20.230. Adiciono esses 20.230 ao que eu devia no início do período e chego que no final do ano 3 devemos 49.130. E repito esse processo para o ano 4. Começamos o ano 4 devendo 49.130, incide juros sobre esse valor, que dá 34.391, e aí adicionamos esses 34.391 aos 49.130, chegando ao resultado de 83.521. Então, ao final de 4 anos, o valor a ser pago, esse valor de R$10.000, se transforma em R$3.521. R$83.521.
certo? Então a gente pode observar através do que a gente chama de plano financeiro, como que a dívida foi acontecendo, né? Como que a capitalização foi gerando juros e como que esses juros vão gerando mais juros para o próximo período. Tá? Então, se vocês observarem o que aconteceu ali, né? A gente sempre começa um ano qualquer, né? Por exemplo, o ano 2 e o saldo inicial era o saldo final. Isso aqui eu vou chamar de montante no tempo K-1. Então, é o saldo final no período anterior. É o saldo final no período anterior. E eu vou calcular, vou fazer a incidência de juros sobre todo esse valor aqui acumulado até então. Então, eu multiplico todo esse valor pela taxa de juros e chego, né, nos juros do período, que eu vou chamar de JK. E aí, para saber o saldo ao final desse período, o que eu faço? Eu somo o quanto eu devia no início, SK menos 1, o montante no início, mais os juros que foram obtidos nesse período. Né? Mas se vocês olharem aqui, ó, e aí tudo isso se repete, tá? Mas só olhando aqui, ó, o montante no período K é o montante no período K menos 1, mais os juros do período. Tá? É isso aqui que está dizendo. Mas esse juros, né, é simplesmente o montante no período anterior vezes a taxa de juros. Logo, o montante no período K, ó, se eu colocar aqui, ó, o SK em evidência, eu tenho SK menos 1, SK menos 1, ou seja, o montante no período K menos 1, aqui e aqui, eu posso colocar ele em evidência e eu tenho 1 mais, e aqui sobra I, né? Então, o montante em qualquer período é o montante no período anterior vezes 1 mais I, certo? Então, agora a gente pode construir a nossa fórmula. Se eu tenho capital C é o capital inicial, ou P, né? Inicial, ou P, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o montante no período 1 vai ser igual ao capital vezes 1 mais I. Eu tenho que multiplicar por 1 mais I para chegar no próximo. Então, o montante no período 2 vai ser C vezes 1 mais I, que é o montante do período 1, vezes 1 mais I. Então, vai ser C vezes 1 mais I ao quadrado. O montante no período 3 vai ser o montante do período anterior, vezes 1 mais I. Logo, vai ser o montante do período anterior é C vezes 1 mais I ao quadrado, vezes 1 mais I. E isso é C vezes 1 mais I ao cubo. Então, observe aqui, ó, se passaram 3 períodos, eu tenho o capital inicial vezes 1 mais I elevado a 3. Se passarem N períodos, a gente vai ter o capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. Vamos ver isso na próxima slide. Então, a fórmula do montante, que é M de montante, P, no slide anterior eu tinha usado exatamente as letras que são equivalentes, S e C, né? Então, o montante vai ser o principal vezes 1 mais I elevado a N. Isso é o montante do enésimo período. Tá? Então, a gente pode usar essa fórmula. Agora, a gente não precisa fazer a nossa tabelinha financeira, aquela que a gente montou. Agora, a gente tem uma fórmula e a gente pode usar diretamente a fórmula para calcular o valor. E a gente pode fazer isso, inclusive, do exemplo anterior. Né? Então, vamos retomar aqui o exemplo anterior. Né? Considerando o financiamento de R$10.000, a uma taxa de juros compostos de 70% ao ano, e eu quero saber quanto vai ser pago ao final de 4 anos. O meu principal é R$10.000,
né? A minha taxa de juros é 70% ao ano. Se eu for colocar na calculadora financeira, eu uso ela na forma percentual, mas como eu vou colocar na fórmula, né, eu vou escrever ela na forma unitária, 0,7, certo? E o meu N é 4 anos. Tá? É importante que o I, a unidade de tempo do I e do N sejam iguais, tá? Então, bom, sabendo disso, agora a gente pode colocar na fórmula e temos que M vai ser igual a o montante vezes 1 mais I elevado a N. Substituindo, eu tenho que o montante vai ser 10.000 vezes 1 mais 0,7 elevado a 4. Ou seja, 10.000 vezes 1,7 elevado a 4. Essa seria a minha resposta, a gente só precisa fazer esse cálculo aqui. Tá? Ó. Então, a gente tem que a resposta é 83.521, que é 10.000 vezes 1,7 elevado a 4. Ok? Mesmo valor que nós chegamos usando o cálculo financeiro. Tá? A gente pode fazer isso também através da calculadora financeira, ou seja, da nossa HP 12C. Para fazermos isso com HP 12C, é importante que a gente conheça o que cada tecla que a gente vai precisar nesse cálculo significa. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai precisar conhecer as teclas I, que é a taxa percentual de juros, tá? A tecla N, que é o número de períodos ou de prestação, nesse caso é o número de períodos, né? Vai ser 4. O PV é o principal, ou capital inicial, valor presente, né? Então, é o nosso 10.000 na fórmula. Tá? PMT é prestação, nós não precisamos de PNT nesse cálculo, por enquanto, não agora. E o valor futuro, FV, Future Value, é o montante. Então, quais são os dados do nosso problema? Né? A gente tem que o principal é 10.000, a taxa de juros é 70% ao ano e o meu prazo é 4 anos. Tá? Então, o que a gente vai fazer é seguir esses passos aqui que estão aqui. Deixa eu pegar a calculadora financeira para mostrar para vocês. Bom, primeiro observem, né? A minha calculadora está com 2 casas decimais aqui, certo? Eu posso facilmente ajeitar isso e colocar todas as casas apertando F9. Tá? Bom, 9 é o número de casas que eu pedi, tá? Se eu pedir F5, ele vai me dar 5 casas ali. Ele vai trabalhar internamente com todas as casas de precisão que ele possui. Ele só vai mostrar 5 casas, não quer dizer que ele esteja arredondando os cálculos para 5 casas, tá? Ele só vai fazer o arredondamento só no final. Ele vai trabalhar com toda a memória interna da máquina. Mas eu gosto de trabalhar com ficar olhando sempre as 9 casas. Tá? A primeira coisa que aparece aqui nesse tutorial, desse passo a passo, é F e essa tecla esquisita aqui, tá? Que aqui na minha calculadora, em vez de estar maior, um sinal de maior e menor, tá com 2 flechas. Tá? Na verdade, essa tecla aqui não nos interessa. O que nos interessa é que quando a gente aperta o F, tá? E essa tecla, a gente vai pegar a função em laranjinha que aparece ali, que quer dizer clear fin. Tá? Isso aqui vai dizer o seguinte, ó, clear, ou seja, limpe todas as variáveis financeiras. Se tiver algum registro de variável financeira na máquina de alguma outra conta, ela vai limpar. Tá? E aí a gente vai fazer 10.000 e eu vou registrar esse valor como o meu principal. Registrei como PV. Agora eu vou entrar com a taxa, como eu vou entrar na calculadora, eu vou entrar ela na forma percentual, 70%, e eu vou registrar isso como minha taxa, como meu I.
Qual é o próximo passo? Registrar o prazo. Qual é o prazo? 4, tá? E eu vou registrar ele como N, como prazo. E agora, se eu apertar FV, eu vou dizer para a calculadora, me calcula qual é o valor futuro para essa conta. E ela vai calcular 83.521. Tá? O valor que nós encontramos, como era de se esperar. Ok? Então, seguimos. Bom, uma coisa importante de notar é a grande diferença entre juros simples e juros compostos, tá? Em que sentido? Bom, como nos juros compostos os juros eles também geram juros, eles crescem de maneira muito mais rápida. Então, a gente pode dizer que juros compostos têm crescimento exponencial. E juros simples, eles têm um crescimento linear. Então, por exemplo, se a gente tivesse o mesmo problema de 10 mil reais a uma taxa de 70% ao ano, e eu quisesse saber o valor que seria acumulado em 4 anos, bom, nos juros compostos a gente já fez a tabelinha, né? No primeiro ano a gente deve 17 mil, no segundo ano 28.900, no terceiro 49.130 e no último ano 83.521. Se esse fosse um problema de juros simples, né, o que acontece com juros simples? Só o principal gera juros. O principal é 10 mil. Então, cada ano ele vai gerar um juros de 10 mil vezes 70%. 10 mil vezes 0,7, ou seja, 7 mil. Todo ano ele gera um juros de 7 mil. Então, eu tenho um crescimento linear. Ou também vocês podem pensar numa progressão aritmética, onde a razão é 7 mil. Então, no primeiro ano, eu vou de 10 mil para dever 17 mil. Aí no próximo eu devo mais 7, então vai a 24, depois mais 7 é 31, depois mais 7 é 38, certo? Então, olhem a diferença. No juros simples, no final de 4 anos, eu devo 38 mil. Nos juros compostos, 83.521. Tá? Então, e essa diferença, ela é resultado de como, né, ou da forma com que os juros são calculados em cada juros simples, eles são sempre calculados só sobre o principal. Nos juros compostos, eles são calculados sobre tudo que se deve até o momento. Então, aqui, ó, só para vocês verem, aqui está a tabelinha que a gente já fez, 17 mil no primeiro período, né? Como que se chega? Nessa conclusão aqui, ó. Por exemplo, nos juros simples, é só esses 10 mil aqui que vão gerar juros. Em todos os períodos, ó, eu calculo juros 70% sobre esses 10 mil inicial. E aí o saldo final do período 1 é 17 mil. Mas quando eu for calcular juros do período 2, eu só vou calcular sobre o principal. E aí vai dar 7 mil de novo. E aí eu devo 24 mil. Mas não importa que eu deva 24 mil, porque os juros vão ser só sobre o principal, só sobre os 10 mil que eu peguei emprestado. Então, no final do período 3, eu devo mais 7 mil e vou acumular 31. Mas como a gente viu aqui nos juros compostos, os juros são calculados não sobre esses 10 mil inicial sempre, mas sempre pelo saldo devedor. Então, no primeiro período é calculado sobre os 10 mil porque a gente deve 10 mil. Mas a partir de então, no segundo, a gente está devendo 17. Então, é calculado os juros sobre os 17 mil. No terceiro, estamos devendo 28.900. Então, os juros são calculados sobre esse valor. E aí já temos juros de 20.230 no período 3. A mesma coisa acontece no período 4. Os juros são calculados sobre o saldo devedor daquele período. Se nós olharmos o gráfico do montante pelo prazo, nos juros simples e nos juros compostos, né, a gente tem aqui, ó, a fórmula dos juros simples, né, é M igual a C vezes 1 mais IN. Né? Então, aqui a gente tem uma reta, linear entre M e N.
enquanto que para juros compostos, eu vou botar aqui simples e aqui compostos, a gente tem o capital inicial, chamar de P para não ficar capital, esse aqui é de composto, tá? Então eu vou chamar de P principal, vezes 1 mais I, elevado a N. Então o N aparece lá no expoente. Eu tenho que o gráfico do montante pelo prazo em juros compostos é o gráfico de uma exponencial, enquanto nos juros simples é uma reta. Certo? Uma coisa interessante de vocês observarem é, bom, quando N for igual a 1, coloca 1 ali na fórmula de juros simples. MS, o montante dos juros simples, vai ser o principal 1 mais I vezes 1. Então, 1 mais I. E nos juros compostos vai ser o principal vezes 1 mais I elevado a 1. Mas 1 mais I elevado a 1 é simplesmente 1 mais I. Então, eles são iguais, o montante nos juros simples e nos juros compostos, quando eu tenho um período só de capitalização. E aí sim, né? Porque nos juros compostos, o que se diferencia? É que nós temos juros sobre juros. Mas no primeiro período, não há juros ainda para termos juros sobre juros, só o principal. Então, a incidência de juros no primeiro período, tanto em juros simples como em juros compostos, é simplesmente sobre o principal. Logo, faz sentido que eles sejam iguais. Tá? Não. Essa é a aula de juros compostos. Há um outro vídeo com vários exemplos. É um vídeo só de exemplos para vocês visualizarem. Então, vocês podem ver como se resolve diversos exemplos de juros compostos com convenção exponencial, com convenção linear. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pedir ajuda tanto no fórum de juros compostos como nos horários de monitoria.